Amém, já está conectado, amém. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós, amém, conosco, né, em nome de Jesus, amém. Pessoal do Facebook, do Instagram, do YouTube, o pessoal do Meet, o Daniel, a Rita, a Dona Maria, a Maria Oliveira, o Sebastião, a Helena, a Socorro, amém, glória a Deus. E o pessoal que vai acompanhar a aula pelo grupo de WhatsApp, amém, amém. Que Deus nos abençoe e nos guarde, amém. Que Deus se revele cada vez mais a cada um de nós, né? Que venhamos a ter intimidade com o Pai, que venhamos a conhecer, né? A única verdade que nos liberta, né? Amém, em nome de Jesus, amém. Gente, hoje a gente vai falar sobre Daniel 2. Daniel 2 é um capítulo muito importante, tá? É um capítulo escatológico, né? O que é escatologia? Escatologia é quando a gente fala sobre o fim dos tempos, tá bom? Então, o capítulo 2 fala sobre o fim dos tempos, fala sobre Jesus vir. E o capítulo 2 é tão extraordinário que fala sobre Jesus vir e vencer uma batalha. Então, haverá somente o reino dele nessa terra e nenhum outro. E é isso que diz no capítulo 2. Parece um capítulo tão simples quando a gente pensa só em uma estátua, né? Mas quando a gente entende, né, o nível profético do que Daniel explica sobre a estátua, e a gente compara o que ele disse sobre a estátua com a história do mundo, né, com o que foi vivido até agora e continua sendo vivido, a gente compreende ali, tá? Que extraordinário que é, né, a palavra de Deus, né? Que extraordinária que é essa revelação que Deus dá, né, aos seus, uau, que coisa incrível. A gente vai ver sobre isso hoje no capítulo 2. Em Daniel, capítulo 2, o que acontece? A gente lembra que a gente está aqui no ano 604 a.C., tá bom? A gente está indo agora para o segundo ano do reinado de Nabucodonosor sobre Judá. Então agora Judá está dominada por Nabucodonosor, lembra? O Egito perdeu, a gente lembra que lá no ano 605 a.C. há uma grande guerra ali entre a Babilônia e a Assíria, e o Egito vai lá ajudar a Assíria, e a Assíria é derrotada e o Egito também. Então o Egito começa a fugir. A gente lembra que nas crônicas babilônicas é dito, né, é mencionado essa grande vitória, é claro, né, eles não iam deixar de mencionar, e é mencionada essa grande vitória onde eles venceram ali em Carquemes, a Síria e o Egito, gente, venceram duas nações poderosíssimas. Foi o que eu falei pra vocês, se alguém poderia destruir a Síria e se alguém podia destruir a Babilônia, seria o Egito. O Egito era uma potência também, tá? Então, vencer a Assíria, que era a potência da época, o império da época, e vencer o Egito não era qualquer coisa, né? Então, era algo que realmente a pessoa se sentiria de ter vencido duas nações tão poderosas. Não havia nação tão poderosa quanto a Assíria e quanto o Egito, né? E o Egito estava conquistando terras ali da Assíria desde a destruição de Nínive, a gente lembra, né? A gente lembra que lá no ano 612 a.C., né, a Babilônia já havia destruído Nínive, a Babilônia já havia ganhado da Assíria e conquistado a capital da Assíria, então a Assíria já enfraqueceu bem e a Babilônia cresceu, e diante disso o Egito, né, havia feito o domínio de algumas terras ali da Assíria diante da queda da Assíria e diante da despencada da Assíria. Então o Egito começou a dominar algumas terras ali da Síria, né? Algumas partes ali da Síria, Fenícia, ele havia conquistado algumas terras. Mas agora ele perde, tá? As terras que ele conquistou, ele perdeu para a Babilônia. Peraí, gente, tem alguém tentando entrar. A paz, Luciene, seja bem-vinda. Então ele perdeu ali para a Babilônia, tá? Então imagina essa situação. Nabucodonosor, no ano 605 a.C., ele vai e domina grande parte do território que era governado pela Assíria e grande parte do território que era governado pelo Egito. E ele começa a tributar sobre todos esses e ele começa a enriquecer, porque é tanto tributo que ele está recebendo de todas as nações que antes eram vassalas, né, da Assíria e eram vassalas do Egito. Então a Babilônia começa a ganhar muito dinheiro.
começa a se tornar muito próspera. A gente lembra que uma das estratégias da Babilônia era chegar nas nações e captar os jovens daquelas nações. Geralmente eles captavam jovens de uns 15 a 20 anos no máximo, gente. Eram jovens que eles iam fazer uma lavagem cerebral e tentar redoutrinar esses jovens, tá? Então eles pegavam esses jovens, levavam lá para a Babilônia, jovens inteligentes, sábios, né? E eles começavam a ensinar esses jovens na doutrina babilônica, tá? Então esses jovens aprendiam sobre os deuses babilônicos, sobre a doutrina mesopotâmica. Eles aprendiam sobre magia, sobre adivinhação, tá? A gente vai ver isso hoje. Então, Daniel aprendeu sobre tudo isso, né? Ele não praticava, mas ele foi obrigado a aprender, tá? Então, ele teve que aprender tudo isso porque ele teve que ir lá para o território. Mas isso que é o extraordinário do livro de Daniel. Daniel, estando nesse meio que tinha tudo para ele se corromper, ele permaneceu fiel. Ainda que ele estivesse ali estudando os deuses da Babilônia, estudando os deuses da Mesopotâmia, ainda que Daniel estivesse estudando sobre adivinhação, ainda que Daniel estivesse estudando, ele era obrigado a estudar sobre astrologia, imagina, ensinavam ali Daniel, né, e os três, né, que foram mudados para Sadraque, Mesaque e Abednego, que é Azarias, Hananias, né, e Misael, eles aprendiam sobre astrologia, então eles ficavam olhando, né, ensinava eles a olhar nessas estrelas e adivinhar o futuro através das estrelas, né, falar sobre a vida através das estrelas. Isso era proibido por Deus, né, porque é proibida a adivinhação, você não interessa saber o teu futuro, você tem que confiar em Deus e acabou, né, então se tua mão tá se teu futuro tá nas mãos de Deus, então confia nele que vai dar tudo certo. E era proibido, mas Daniel foi obrigada a aprender tudo isso, tá? Então, eu tô desenhando tudo isso porque isso é muito importante nesse capítulo 2. Então, a gente lembra que Daniel chegou no ano 605 a.C. lá na Babilônia. E ele começou a estudar, então, sobre a doutrina da Babilônia. Ele e todos os jovens ali que foram captados ali, né? Então, eles começaram a estudar ali sobre a doutrina da Babilônia, né? Tudo que havia relacionado ali ao império, tá? Dentro desse contexto, a gente lembra que teve a questão da comida, que a gente falou na aula passada, né? Eu já expliquei sobre a comida. Nessa aula, a gente agora tá no ano 604 a.C., tá bom? Então, um ano se passou, a gente tá no ano segundo do reinado aqui de Nabucodonosor, 604 ou 603 a.C., porque a gente lembra, falamos na aula passada, né? A contagem do tempo babilônico era diferente da contagem do tempo hebraico, então, ou ele tava no ano 604 a.C. ou 603 a.C., tá bom? Porque eles dificilmente contabilizavam o ano de ascensão, então pode ser ali que fosse aqui o ano 603 a.C., tá? Então vamos pensar nessa situação. A gente lembra, no ano 604 a.C., as crônicas babilônicas dizem que todo lugar onde a Babilônia ia, ele cercava, né, onde já era de alguma nação, era da Assíria ou do Egito, ou algum lugar que não fosse ainda dependente da Assíria e do Egito. Eles cercavam e eles falavam, você se rende ou você vai querer que a gente entre, né? Então, se você se render, tudo vai ficar bem. Se você não quiser se render, então a gente vai entrar, vai matar todo mundo, vai queimar tudo, vai destruir tudo. E a gente lembra que Judá não resistiu. Judá se entregou. Então, ele entrou pacificamente, não destruiu nada, né? Ele foi lá no templo, pegou alguns utensílios do templo, levou os jovens, mas não matou ninguém, tá? Porque não houve resistência de Jeoaquim, o rei de Judá. Mas lá em Ascalon, a gente lembra Ascalon lá, a cidade filisteia, houve resistência, eles não quiseram deixar Nabucodonosor entrar. Isso as crônicas babilônicas dizem, tá, gente? Existe documento arqueológico encontrado da Babilônia que diz isso. Eles resistiram, né? Então, como eles resistiram, a Babilônia destruiu Asquelon, tá? Então, quem resistisse a eles, eles entravam e tacavam fogo, destruía, fazia o terror, que é o que a gente vai ver no segundo cativeiro que vai acontecer, porque Judá vai se rebelar, tá? Então, agora, a gente tá no ano segundo ou terceiro de Nabucodonosor aí, tá bom? Reinando sobre a Babilônia, ele está na Babilônia, mas ele tem domínio sobre Judá.
Nesse ano 604, 603 a.C., vamos imaginar a cabeça de Nabucodonosor para a gente compreender o que vai acontecer aqui, tá? Esse homem, ele é o homem mais famoso da época dele. Gente, esse homem devia ter uma fama em todos os lugares, porque esse homem conseguiu destruir a Assíria. A Assíria perturbava todo mundo. A Assíria era à vista humano praticamente indestrutível, né? Então esse homem destruiu a Síria, esse homem dominou a Síria, né? Então imagina a fama de Nabucodonosor. Devia correr por todos os cantos. Pessoas lá de além-mar conheciam Nabucodonosor, ouviam falar de Nabucodonosor, né? Então esse homem era muito conhecido, ele era muito famoso, tá? Fora isso, a Babilônia ela começou a enriquecer muito, porque era muito tributo que era pago pelas nações que Nabucodonosor dominou, tá? Então imagina agora essa estrutura onde esse homem sabe, né, que não há um reino tão rico como o dele, porque o reino dele não se compara a nenhum outro reino de tanto dinheiro que ele recebe. A fama dele é alta. E ele conseguiu derrotar duas nações que ninguém derrotava. Ele derrotou de uma vez só a Síria e o Egito. O que acontece agora? Nabucodonosor está se achando, né? Então Nabucodonosor está achando que ele é o tal. Nabucodonosor deve estar com o ego lá em cima, né? Ele está muito orgulhoso de si, ele está achando que ele venceu pelo braço dele, ele está achando que o reino dele nunca vai cair, ele está achando o quê? Que a Babilônia vai reinar para sempre. É esse o intuito do capítulo 2. Nabucodonosor está com esse pensamento que, caramba, a gente destruiu a Síria e o Egito, ninguém destrói a gente. Então, eu vou morrer, meu neto vai reinar, depois não sei quem vai reinar, vai todo mundo reinar aqui, a Babilônia vai reinar eternamente e nunca vai ser derrubada, porque a gente é o máximo, tá? É dentro dessa cabeça, dentro desse pensamento que Deus vem falar com Nabucodonosor. E Deus vem dar um sonho para Nabucodonosor sobre o fim dos tempos, né? E a gente pensa, caramba, por que Deus não dá o sonho para o povo dele? Deus deu um sonho para um rei pagão, revelando para o rei pagão sobre o fim dos tempos, né? Mas o intuito de Deus, a gente vai observar no capítulo 2, que o intuito aqui não é explicar muito sobre o fim dos tempos. O intuito aqui é muito claro, é falar sobre a queda. É falar para Nabucodonosor. Nabucodonosor, é o seguinte, você está se achando, mas o teu reino não é para sempre. O teu reino vai cair. E o teu reino vai cair para alguém que é inferior a você. Você se acha tão assim que quem vai conquistar a Babilônia vai ser um reino inferior à Babilônia. E esse reino depois vai ser conquistado por outro reino inferior. E esse terceiro reino vai ser conquistado por um outro reino ainda inferior. E nenhum reino vai durar para sempre. Porque só há um reino que dura para sempre, Nabucodonosor. É o reino de Deus. É um reino que virá. E eu já estou lapidando essa pedra. E essa pedra é que vai reinar. É isso que fala o capítulo 2, gente. Pra você ver o nível do alcance do capítulo 2, tá? É isso que fala o capítulo 2. Então, o capítulo 2, o intuito do capítulo 2 não é explicar como será o fim dos tempos. O capítulo 2, o intuito é dizer, Nabucodonosor, você não é nada. Para com o seu orgulho. Nabucodonosor, tudo que você conquistou e tudo que você conseguiu foi porque Deus permitiu, Nabucodonosor. Não é porque você é forte. Não é porque você é o tal, Nabucodonosor. Você acha que não existe nação possível existente para te destruir, pois uma nação inferior à sua é que vai te derrotar, Nabucodonosor. Então Deus chega querendo trabalhar o orgulho de Nabucodonosor, tá bom? O capítulo 2, o intuito é esse. O intuito não é Deus falar para Nabucodonosor sobre o fim dos tempos, não é esse, né? Mais para frente a gente vai ver no capítulo 7 que Deus vai falar com mais detalhes sobre o fim dos tempos. Mas aí o intuito de Deus é falar com o povo dele. Então Deus vai explicar sobre o fim dos tempos. Vai ser até falado sobre o anticristo. Mas é lá no capítulo 7 do livro de Daniel. Agora o capítulo 2 não tem esse intuito de explicar para Nabucodonosor sobre o fim dos tempos. O intuito aqui é muito claro, de que não há nenhum reino
É isso mesmo, é isso mesmo. Sebastião falou, é interessante que Deus deu o sonho para ele, mas a interpretação, né, ele não tinha um poder de interpretar. E é isso mesmo, né? E a interpretação vai, na verdade, exaltar o nome de Deus. Mas a gente vai ver o quão frágil que é, né, Nabucodonosor, porque, na verdade, eu vou explicar, é que eu tô com medo de dar muito spoiler, né? Mas a gente vai observar isso, que eu tô tentando segurar para não falar, não dar muito spoiler, porque na verdade há uma continuidade desse capítulo 2. O capítulo 3, Nabucodonosor responde ao capítulo 2. Nabucodonosor é muito debochado. Nabucodonosor, ele não vai se converter. Ele vai ser debochado com Deus. E é isso que a gente vai observar, tá? Mas eu não vou dar detalhes agora, senão eu vou acabar entregando tudo. Eu vou fazer a oração agora, então a gente estuda o capítulo 2. Espero que vocês tenham ficado aí com sede aí, viu? Para ouvir o capítulo 2 pelo que eu contei. Espero em nome de Jesus que tenha dado muita sede em vocês, que eu tenha falado de uma forma irresistível aí e vocês queiram muito ouvir esse capítulo aí. Em nome de Jesus, amém. Eu vou agora orar e a gente vai começar a estudar Daniel capítulo 2, tá? Amém. Deus, obrigada, Pai. Obrigada por mais uma oportunidade, Senhor, de estarmos aqui reunidos diante da Tua santa palavra, diante da Tua santa presença. Deus, obrigada. Senhor, perdoa, Pai, os nossos pecados, perdoa as nossas ofensas, Senhor, porque o Senhor é aquele que perdoa a transgressão, a iniquidade e o pecado. Deus, em nome de Jesus, Senhor, não nos retribua segundo os nossos pecados, não nos retribua segundo aquilo que nós merecemos, Pai, mas que sobre nós o Senhor derrame a Tua misericórdia e a Tua graça, que a Tua benignidade nos sigam todos os dias das nossas vidas, Deus, que o Senhor nos lave da nossa imundície, meu Deus, que o Senhor nos purifique e nos santifique, porque Tu bem sabes, Deus, que nós somos apenas pó, Pai. O bem que queremos fazer, Pai, por mais que tentemos, a gente não consegue, como Paulo um dia disse, a gente acaba praticando o mal, Deus, porque é tão natural pra gente pecar. Oh, Deus, nos perdoa, porque por mais que nos esforcemos, nós pecamos quando a nossa boca faz um comentário que não deveria ter feito. Oh Deus, nos perdoa, porque em pensamento nós pecamos, como o próprio Senhor Jesus um dia disse, o pensar já é pecado, o desejar já é pecado, e é por isso que nós reconhecemos a nossa fragilidade humana, Deus, nós precisamos de Ti, Senhor, porque a Tua palavra diz que é o Teu Santo Espírito que nos capacita a obediência, Deus, então que o Teu Santo Espírito venha sobre nós em nome de Jesus e nos capacite a Te obedecer, Deus. Que o Teu Santo Espírito venha sobre nós e nos conceda a graça e a alegria de desfrutarmos do Teu fruto, Deus, de conhecermos mais sobre Ti, sobre o Teu caráter, Deus. Que o Teu Santo Espírito venha e nos faça ser Cristo nessa terra, Pai. Que o Senhor nos conduza em nome de Jesus. Amém. Deus, que o Senhor, Pai, nos conduza com paciência, com mansidão, que o Senhor estique para conosco a Tua paciência, Pai, porque nós somos, Senhor, de dura cerviz. Nós muitas vezes, Pai, não sabemos o que fazemos, então, Deus, que o Senhor estique para conosco a Tua paciência. Que o Senhor nos guie, nos conduza pelas Tuas águas tranquilas, que o Senhor, meu Deus, nos carregue no colo, que o Senhor venha conosco de mãos dadas, porque se o Senhor estiver conosco, nós nada temeremos, Deus, pois o Senhor é o nosso escudo, Senhor. Não há nada em que temamos neste mundo, porque estamos guardados em Ti, Deus. Senhor, nós só queremos servir a Ti. Nós não somos daqueles que confiam em médicos, nós não somos daqueles que confiam em ciência, nós não somos daqueles que confiam em homens, nós não somos daqueles que confiam em dinheiro, nós somos daqueles que confiam em Ti. Só Tu tens a última palavra, Deus, e glória a Ti por isso. E é por isso que descansamos debaixo de Tuas asas e esperamos em Ti. Porque a Tua palavra diz que aquele que espera em Ti jamais é frustrado, Deus. A Tua palavra diz, Senhor, que tudo cooperará para o nosso bem. A Tua palavra diz, Deus, que os Seus pensamentos são maiores do que os nossos. A Tua palavra diz que os Seus planos são maiores do que qualquer plano que possamos fazer a nós mesmos. A Tua palavra diz que o Senhor só pensa coisa boa para nós, que o Senhor tem pensamentos de vida ao nosso respeito e não de morte, que o Senhor nos quer trazer paz e não
não revolta, Deus. A tua palavra diz que tudo que é bom é o que o Senhor deseja para nós. Então, Deus, em nome de Jesus, que a tua vontade se cumpra sobre nossas vidas. Que não seja feita a nossa vontade, mas sim a sua, Deus, em nome de Jesus, amém. Porque a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Os seus planos são maiores do que os nossos, Deus. Obrigada, Pai, por tamanho amor que nos liberta todos os dias, que nos faz seguir adiante com um sorriso e esperança no coração. Obrigada, Deus. Que o Senhor continue nos ensinando sobre Ti. Que a Tua palavra venha falar conosco, Senhor. Que ela venha a surtir em cada um de nós os efeitos que ela tem, nos convencendo da Tua verdade, nos levando ao verdadeiro arrependimento e à verdadeira transformação, Deus. Que venhamos a honrar o Teu nome nessa terra, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Nos ensina a sermos Cristo aqui nessa terra, Pai. Nos ensina a sermos a Bíblia viva que as pessoas lerão. Nos dê sabedoria, Pai, porque a Tua palavra diz que todo aquele que orar a Ti, clamando, pedindo sabedoria, o Senhor a dará. Então, Deus, em nome de Jesus, nós clamamos e pedimos que o Senhor nos dê sabedoria. Sabedoria para ouvir a Tua palavra e compreendê-la. Sabedoria para praticá-la, Deus. E sabedoria para passar adiante tudo aquilo que estamos aprendendo. Nos dê sabedoria para evangelizar para os nossos, Deus, porque nós não queremos ir para a Tua eternidade, para o Teu reino sozinhos, mas nós queremos levar os nossos conosco. Nos ajuda, Deus, em nome de Jesus, porque só Tu convences, Deus. Então nos ajuda, Senhor. Coloca em nossa boca um falar irresistível ao Teu respeito. E no nome de Jesus nos usa. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Que o Senhor cresça e que nós venhamos a diminuir, Deus. Que o Senhor apareça, Pai. Que o Senhor seja exaltado. O importante não somos nós, não é um mensageiro, mas sim a Tua mensagem, Deus. Que venhamos a ter compreensão disso. Obrigada, Senhor, por tamanho amor. Que o Senhor nos livre de todo mal. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Glória a Deus, amém. Então agora eu vou começar a leitura, tá? Então, aqui no versículo 1 diz assim: no segundo ano do seu reinado, Nabucodonosor teve sonhos que lhe perturbaram o espírito. E isso a tal ponto que o sono o abandonou. Primeira coisa que eu acho importante a gente perceber: não foi um sonho só aqui que está falando, tá bom? São sonhos. Existem algumas Bíblias que a tradução fala sonho no singular. Só que, gente, no hebraico é sonhos no plural, tá? Então, o texto original diz que ele teve no plural, não foi um sonho, foram sonhos. E isso é muito importante para a gente entender porque ele estava tão afoito. Então, ele teve vários sonhos. E os sonhos que ele tinha o perturbavam, ao ponto dele não conseguir mais dormir. Tá? Então ele estava tendo sonho, ele acordava preocupado com aquele sonho que ele teve e ele não conseguia mais dormir. Então ele ia depois no outro dia, em outros dias dormir, tinha o mesmo sonho, tá? E essa é a impressão que vai dando pra gente, que era o mesmo sonho várias vezes. Então várias noites ele tinha o mesmo sonho. Tá? Então por isso que é sonhos no plural, mas quando ele fala sobre um sonho só para revelar a ele. Por quê? A impressão que a gente tem quando a gente lê é que foram vários dias sonhando a mesma coisa. Então ele teve uma certeza. Isso é uma mensagem. Eu preciso saber que mensagem é essa. A gente viu isso quando a gente estudou lá o Egito. Lembra? Era muito comum para as nações pagãs entenderem que o sonho era uma revelação de Deus. Do Deus deles, né? Então eles entendiam que o Deus deles falavam com o rei através de sonhos. A gente lembra que aconteceu isso na época de Abraão, né? Na época ali de José. Então eles levavam a sério o sonho, tá? Piorou se um sonho era insistente, como foi lá no caso de José. Lembra que José interpretou o sonho? Era a mesma coisa. Então, quando o sonho se repete muito, é que o negócio é mais certo ainda. A mesma coisa que José falou lá pro faraó. Olha, o seu sonho é repetido, você está sonhando várias vezes a mesma coisa, porque Deus já determinou. É isso daí que vai acontecer e acabou. Pois você está sonhando várias vezes a mesma coisa. E aqui é no mesmo sentido, tá bom? Então, isso é muito importante da gente entender. São vários sonhos. Por isso que esse homem vai ficar tão perturbado que a gente vai perceber. Então, quando ele
se invoca, né? Ele já se invocou porque ele falou, não é possível, eu tenho que descobrir o que é isso. Eu tô sonhando várias vezes, vários dias, o mesmo sonho. Então, os deuses querem me falar alguma coisa, né? Então, eu vou fazer o seguinte, vou chamar quem interpreta os sonhos. Então, quem é que ele chama no versículo 2? Diz que ele chama os magos da Babilônia, ele chama os adivinhos da Babilônia, ele chama os encantadores da Babilônia e ele chama os caldeus, tá? A gente lembra que Nabucodonosor é caldeu, tá? Então ele chama pessoas, os caldeus, da confiança dele. E a gente observa que Daniel não é chamado. Nenhum dos jovens foi chamado, tá? Então isso é importante da gente observar também. Quem foi chamado aqui? Foram chamadas as pessoas já que tinham uma certa... um certo tempo no reino, entendeu? Eram pessoas que já tinham uma certa fama, eram pessoas já de uma certa idade, de um certo conhecimento. Então eles chamam essas pessoas. E Daniel não foi chamado porque Daniel ainda estudava, tá? Então os jovens ainda estudavam, então era um aprendiz ainda. Então o rei não ia chamar um aprendiz para interpretar o sonho dele. Então quem ele chamou? Já aqueles que tinham cargos no reino, aqueles que já eram estabelecidos no reino, tá bom? Mas ele não chamou, uma coisa importante da gente observar aqui, ele não chamou os sábios. Ele não chamou os sábios, porque não era questão de sabedoria, era questão de falar com os deuses, por causa do que ele vai fazer, a gente vai ver. Então não adiantava ele chamar os sábios, alguém sábio, né? Porque a questão não era ter sabedoria para interpretar o sonho. A questão é que a pessoa precisava ter um contato espiritual ao ponto de trazer a interpretação do mundo espiritual, tá? E isso não tem a ver com os sábios. Então tinha realmente a ver com os magos, com os adivinhos, com os encantadores e com os caldeus, tá? Então ele não chamou Daniel por conta disso, ele era um aprendiz. Mas Daniel aprendia sobre magia, Daniel aprendia sobre adivinhação, Daniel aprendia sobre encantamento, tá bom? Então Daniel estava aprendendo sobre essas coisas, mas ele era só um aprendiz, ele não foi chamado. Então eles foram lá e vieram falar com o rei, né? Então eles se apresentaram ali na frente do rei, os magos, os adivinhos, os encantadores e os caldeus. Então o rei foi e falou assim para esse povo, né? Olha, é o seguinte, eu tive um sonho e o meu espírito está muito ansioso para entender o que significa esse sonho que eu tive, tá? Então você vê que não é um sonho só, ele teve vários sonhos, como a gente viu no versículo 1 e no versículo 2. Só que ele fala como se fosse um sonho só, porque provavelmente foram várias vezes o mesmo sonho. E isso deixou ele muito afoito, deixou ele muito preocupado. É algo que eu preciso saber. Se eu estou sonhando várias vezes a mesma coisa, é algo que eu preciso entender o que é. Então, quando Nabucodonosor disse isso, os caldeus falaram para ele em aramaico. Do nada, aqui no versículo 4, Daniel fala, olha, os caldeus responderam ao rei em aramaico, né? Qual a importância de Daniel colocar aqui que eles falavam em aramaico para o rei? Sendo que aramaico era a língua usada na Babilônia, né? Eu expliquei isso na aula passada, né? A língua escrita na Babilônia era a acadiana, né? Era a língua formal de escrita. Mas a língua falada era o aramaico. Por que Daniel escreve aqui? O que tem a ver? A gente sabe que lá na Babilônia se falava aramaico, né? Porque no original, a partir desse versículo 4, Daniel começa a escrever em aramaico, tá? Então, até o versículo 3, Daniel escreveu em hebraico. Então, o capítulo 1 até o capítulo 2, versículo 3, ele escreveu em hebraico. E a partir do versículo 4, ele começa a escrever o livro dele em aramaico. E ele volta a escrever em hebraico só no capítulo 8, se eu não me engano, tá? Ele só escreve de novo em hebraico quando ele volta a falar sobre Judá, quando ele volta a falar sobre o povo de Deus. Então, até então, ele vai escrevendo em aramaico, tá bom? Eu expliquei isso já uma vez também, né, pra vocês, porque assim, esse povo chega lá na Babilônia falando hebraico, né? Era a língua que eles falavam, era hebraico. Daniel falava hebraico, né? Eles falavam hebraico. Quando eles voltam ali durante o reinado da Pérsia, ali, né, com Ciro, tudo mais pra frente, quando eles voltam falando aramaico, né?
O Sebastião perguntou se tem a ver com a sua correção vai ser em aramaico, né? Vai ser na sua língua para que você entenda. Realmente, assim, não tem uma explicação porque ele mudou a língua, mas uma coisa é muito óbvia. Ele, do versículo 4 até onde ele continua falando em aramaico, ele não fala só com o povo, ele não fala diretamente com o povo de Judá, ele fala com as nações. Então, é para que todo mundo entenda. E talvez por isso ele tenha escrito em aramaico. Aramaico era tipo o inglês de hoje, sabe? Era a língua universal. Então, nessa época, o aramaico, se você escrevesse o aramaico, qualquer nação ia entender o que estava escrito ali. Agora, o hebraico já não. Então, a impressão que dá é que ele queria que todo mundo entendesse. Então, qualquer nação vai entender o que eu estou escrevendo aqui. É nesse sentido. E ele começa a escrever em aramaico, né? Então, quando a gente lembra que eles falavam hebraico, quando eles chegam lá na Babilônia, eles falam hebraico, eles vão passar 70 anos aí no cativeiro, né? 66 anos ali até que Ciro volte, né? Mas são 70 anos até que eles voltem lá para Jerusalém, e eles voltam falando aramaico, né? Eles não voltam mais falando hebraico, eles voltam falando aramaico. E por quê? Por causa desse cativeiro aí. Eles voltam falando a língua da Babilônia, tá? Então aqui, né, ele começa a escrever em aramaico, Daniel. Então Daniel vai e escreve em aramaico agora, para que todo mundo entenda, né? Então os caldeus foram e responderam assim para o rei, né? O rei falou que teve um sonho que tá deixando ele perturbado, e os caldeus vão e falam: ó rei, vive para sempre. Narra o teu sonho aí, que a gente te dá a interpretação, né? Eles começam puxando o saco, né, do rei. Ele fala: ó rei, que o Senhor viva para sempre, né? Que como se a gente fala, né? Deus abençoe, né? Nesse sentido. Ai, que o Senhor viva para sempre. Ai, a gente quer que tudo dê certo, né? Estamos torcendo por ti. Nesse sentido, puxando o saco. Aí então ele fala: fala aí o que o Senhor sonha, que a gente vai te dar a interpretação. Então, Nabucodonosor fala: eu não vou falar o sonho. Eu não vou falar o sonho. Vocês que digam o que eu sonhei. Vocês digam o que eu sonhei e interpretem o meu sonho. Eu não vou falar meu sonho, não. Se vocês realmente têm inspiração divina, se vocês realmente têm conhecimento do mundo espiritual, vocês vão saber o que eu sonhei. Então falem aí o que eu sonhei e digam a interpretação do meu sonho. Nabucodonosor faz isso, tá? No versículo 5. Então, no versículo 5, eu vou ler agora, tá? Porque eu dei um resumão aqui, mas eu vou ler exatamente como está na Bíblia. No versículo 5 diz assim: retrucou o rei, e ele disse então aos caldeus: seja-vos conhecida a minha decisão. Se não me fizerdes conhecer o sonho, bem como a sua interpretação, serei feitos em pedaços, e vossas casas ficarão reduzidas a um amontoado de escombros. Ao contrário, se me descobrirdes o sonho e a sua interpretação, recebereis de mim presentes, gratificações e grandes honras. Portanto, me digam o que foi que eu sonhei e qual é a interpretação do que eu sonhei. É isso que Nabucodonosor faz, né? Então, Nabucodonosor vai e fala para eles: olha, é o seguinte, eu não vou falar meu sonho para vocês, não. Me digam o que foi que eu sonhei e então interpretem. Se vocês não disserem o que eu sonhei e não interpretarem o que eu sonhei, vocês vão morrer, porque vocês não me servem para nada. Vou matar todos vocês. Mas se vocês disserem o que eu sonhei e interpretarem o que eu sonhei, eu vou gratificar vocês, vou dar presentes para quem adivinhou. Nossa, eu vou dar honras, eu vou fazer muito bem para quem adivinhar. Mas se vocês não adivinharem, eu vou matar todo mundo. E então, no versículo 7, quando ouviram isso, eles ficaram com medo. Então, eles falaram assim para Nabucodonosor: rei, o senhor precisa contar o sonho pra gente. Porque para interpretar o sonho, a gente precisa saber qual sonho é. E então, no versículo 8, Nabucodonosor fala: vocês estão querendo ganhar tempo, né? Vocês estão querendo ganhar tempo, vocês não sabem de nada. Porque eu já falei que eu não vou falar meu sonho. Vocês estão insistindo por quê? Falem o que eu sonhei. E então, no versículo 9, Nabucodonosor diz, né? Nabucodonosor não, diz. Aqui quem diz são os caldeus, né? Não, foi Nabucodonosor, ó. Se não me dais a conhecer o sonho, uma só sentença vos espera.
Estais, pois, combinados para inventar explicações falsas e funestas diante de mim, enquanto o tempo vai passando. Portanto, relatai-me o sonho, e saberei que podeis dar-me também a sua interpretação. Então, Nabucodonosor fala, eu estou bem vendo que vocês estão maquinando aí contra mim. Vocês estão querendo que eu fale o sonho para que vocês inventem qualquer coisa. Vocês estão querendo que eu fale o sonho porque aí vocês me dão uma interpretação qualquer que eu não vou saber se é a verdade. E vocês vão me enganar. Eu não quero que vocês me enganem. Então, me deem o sonho que eu sonhei, que eu vou ter certeza que a interpretação que vocês estão dando é certa. Porque senão eu não vou confiar na interpretação de vocês. Então, no versículo 10, quando os caldeus ouviram isso, os caldeus falaram para Nabucodonosor: o rei, é o seguinte, não existe nenhum humano na terra que possa descobrir isso. Não tem como a gente adivinhar teu sonho, Nabucodonosor. E é por isso que isso jamais foi pedido. Nunca nenhum rei falou para alguém dizer o que ele sonhou antes de interpretar. Isso não pode acontecer, isso não se faz. Não existe mago, não existe adivinho, não existe caldeu, não existe ninguém na face da terra que tem esse poder de descobrir o que foi que o Senhor sonhou. O Senhor tem que falar o que o Senhor sonhou. Então, no versículo 11, eles continuam dizendo para o rei: olha, o que o Senhor está propondo é algo impossível de se fazer. Porque não tem como nós sabermos o que o Senhor sonhou. O único que sabe o que o Senhor sonhou são os deuses. E eles não estão aqui com a gente, não. É muito engraçado que no capítulo 2, claramente é mostrado que o Deus de Daniel é maior, é mais poderoso e é mais forte do que os deuses da Babilônia. É claramente dito isso. Porque eles falam, não, os únicos que podem descobrir o teu sonho aí são os deuses. E os deuses não estão aqui com a gente, não. Os deuses não habitam com a gente, não. Não tem como a gente saber teu sonho, não. Ô Nabucodonosor, o senhor tem que falar. Quando Nabucodonosor ouve isso, Nabucodonosor fica com tanta raiva, mas tanta raiva, que Nabucodonosor fala, eu quero agora matar todo mundo. Pega todos os sábios e mata todo mundo. Porque se não tem ninguém aqui para fazer o que eu tô falando, de nada vocês me servem. Mata todo mundo agora. Quero que todo mundo morra. Todo mundo que está estudando, eu quero que todos vocês morram. E então um decreto foi promulgado. Aí nesse decreto dizia para matar todos os sábios, tá? Porque os sábios incluíam os magos, os adivinhos, tudo. Vai matar todo mundo. E Nabucodonosor fala, não, vai matar todo mundo. Vocês não têm serventia para mim. Então foram lá pegar Daniel. Porque Daniel, apesar de não ter sido chamado, Daniel tá no meio, né? Daniel, ele estudava ali também a magia, também estudava ali com os magos. Ele estava na escola dos sábios, Daniel. Então, Daniel, apesar de ser só um aprendiz, ia morrer também, né? Daniel, Azarias, Ananias e Misael iam morrer também, apesar de serem só aprendizes. Então, foram lá com Daniel, né? Então, foram lá, chegaram lá em Daniel, Misael, Ananias, Azarias, vem pra cá. Tem um decreto aí agora de Nabucodonosor, vamos ter que matar todo mundo, vocês vão ter que morrer. Aí no versículo 14, quando Daniel ouve isso, Daniel fala para Arioque, que era o chefe da guarda real, que ia matar todo mundo, né? Que ia levar todo mundo preso lá para ser executado, né? Quando ele viu isso, Daniel foi lá e foi falar com Arioque. Daniel disse assim, Arioque, o que foi que aconteceu para Nabucodonosor ter dado uma sentença tão rápida assim, querer matar todo mundo assim do nada? O que foi que houve? E então Arioque falou para Daniel, Daniel, é o seguinte, Nabucodonosor tá tendo um sonho doido aí e ele quer que alguém interprete o sonho dele, mas a questão é que os magos foram diante dele, os adivinhos, né, os feiticeiros, tudo, e eles querem que ele diga que sonho que foi. Nabucodonosor falou que não vai dizer não. Nabucodonosor falou, não, vocês que falem, porque senão eu vou achar que vocês estão inventando interpretação, então vocês descubram que eu sonhei. Então, quando Daniel ouviu isso, no versículo 17 diz, né, que quando Daniel ficou sabendo do que era ali, né, peraí, gente, eu acho que eu baixei muito aqui.
Ah, tá. Então, diz no versículo 16, né? Assim que Daniel soube, né, o qual foi logo ter com o rei para pedir-lhe o prazo, e ele mesmo daria ao rei a interpretação. Então, quando Daniel ouviu isso, Daniel falou a Arioque, é o seguinte, é, eu preciso de um prazo, eu vou dar um jeito, eu mesmo vou interpretar esse sonho, mas eu preciso de um prazo, eu não posso dar agora a revelação. Deixa eu falar lá com Nabucodonosor. E a gente lembra que aconteceu algo muito importante no capítulo 1. Por isso que Daniel vai ser ouvido e vai ser considerado. No capítulo 1 a gente lembra que Daniel e Azarias, Hananias, Misael, eles se sobressaíram. E Nabucodonosor havia feito um banquete chamado todos os jovens e estava testando os jovens. E os 4 se sobressaíram. E Nabucodonosor ficou muito contente com os 4. E Nabucodonosor percebeu a sabedoria deles. Então agora Daniel vai chegar lá para Nabucodonosor e vai pedir um prazo maior, porque ele vai revelar o sonho e vai interpretar o sonho. E Nabucodonosor dá fé, gente. Porque a gente lembra, Daniel era um menino. Tá? Então Daniel foi aqui, ele tinha entre os 15 e 20 anos no máximo, né? Ele era um menininho, né? Mas Nabucodonosor conhecia a sabedoria dele, sabia que ele, né, podia botar fé nele. Então, aqui no versículo 17 diz: Daniel então voltou para sua casa e comunicou o fato a Ananias, a Misael e a Azarias, os seus companheiros, né? Então, no versículo 18 diz: pedindo-lhes que implorassem a misericórdia de Deus, do Deus do céu, sobre esse mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não morressem junto com os sábios da Babilônia. Então eles começaram ali a orar a Deus, tá? Então a gente vê que extraordinário. Ele estava sendo ensinado, né, na astrologia babilônica, na feitiçaria, na magia babilônica, na casa de sabedoria da Babilônia, mas ele foi buscar a Deus em oração. Então você observa que ele não se contaminava, né? Então, apesar dele estar lá na escola aprendendo sobre feitiçaria, ele estar lá na escola aprendendo sobre magia, ele estar lá na escola aprendendo sobre astrologia, ele está lá na escola aprendendo sobre a sabedoria através, né, de coisas humanas, ele não. Ele foi, dobrou o joelho, foi orar a Deus e foi pedir para Deus ajudar ele nesse caso, que era um caso impossível, tá? Então ele pediu para os 3 também ajudarem ele a orar. Então aqui diz no versículo 19 que então Deus foi e deu ali à noite, né? Eles orando ali desde cedo. Então quando estava já à noite, Daniel teve uma visão. E nessa visão, o mistério foi revelado. E ele viu na visão o sonho de Nabucodonosor. Peraí que tem alguém tentando entrar. A paz, Rony. Então, ele viu ali naquela visão o sonho de Nabucodonosor, tá? É algo muito importante aqui, né? Você percebe que Deus deu para o rei pagão um sonho, né? E era muito comum os pagãos entenderem que sonhos eram mensagens divinas, né? Mas para Daniel, ele dá visão. Para Daniel, Deus não deu um sonho. Para Daniel, Deus deu visão. É profeta, né? Então, para Daniel é diferente. O nível foi diferente, né? Então, você observa isso. Então, depois que Daniel viu o sonho de Nabucodonosor e Deus deu a revelação do sonho, o que significa ali tudo aquilo que está naquele sonho, Daniel começou a adorar a Deus. Então, Daniel começou a bendizer o Deus do céu. E no versículo 20 diz que, tomando a palavra nestes termos, ele começou a falar exatamente assim: que o nome de Deus seja bendito de eternidade em eternidade. Pois é dele a sabedoria e é dele a força. É ele quem muda tempos e é ele quem muda estações. É ele quem tira reis e é ele quem põe reis no poder. É ele quem dá aos sábios a sabedoria e a ciência aos que sabem discernir. É Deus quem revela as profundezas e os segredos. Ele conhece até mesmo o que está nas trevas. E junto dele sempre habita a luz. Nada fica escondido. Ah, Deus, a ti, o Deus dos meus pais, eu dou graças. E eu te louvo, Senhor, pelo Senhor ter me concedido a sabedoria e a força. O Senhor me fazes conhecer agora
o que de ti havíamos implorado antes. O enigma do rei, o Senhor acaba de me fazer conhecer. Que lindo, né? Então, ele agradeceu aqui imediatamente a Deus, né? E reconheceu que não é dele que provém a sabedoria, é de Deus, né? E ele reconhece o que vai ser definido no sonho, tá? Que é Deus quem põe reis no poder e é Deus quem tira reis do poder, tá? Então, agora vai começar a vir a revelação do sonho pra gente. Lembra o que eu falei? O capítulo 2 fala sobre o orgulho de Nabucodonosor. É essa a questão principal desse capítulo, o orgulho de Nabucodonosor. Nabucodonosor tem que entender que foi Deus que pôs ele ali. E que assim como Deus põe, Deus tira. E Nabucodonosor tem que entender isso, tem que parar de ficar tão orgulhoso achando que foi ele mesmo. Então no versículo 24 diz que depois disso, que o sonho lhe foi revelado, Daniel foi lá ter com Arioque, né, a quem o rei havia incumbido lá de executar todos os sábios. E Daniel então falou assim, olha, não manda matar ninguém, Arioque. Não manda matar nenhum sábio, porque hoje mesmo eu vou lá na frente do rei e vou falar para ele a interpretação do sonho. Então Arioque apressou-se para fazer Daniel ir lá ter com o rei, né, para que ninguém fosse morto. Então, né, diz assim, no versículo 25, Arioque apressou-se a fazer Daniel comparecer diante do rei, ao qual disse, né? Então chegou lá na frente do rei, Arioque primeiro foi na frente do rei, e Arioque falou assim para o rei Nabucodonosor, olha rei, eu encontrei entre os deportados de Judá, um homem que dará ao rei a interpretação desejada, né? Então, aqui se observa que antes tinha falado que o próprio Daniel havia pedido, né, para o rei dar um prazo maior para ele. A impressão que dava naquele versículo quando foi falado é que o próprio Daniel apareceu na frente do rei e pediu, né? Só que aqui fala que não, né? Aqui diz que o rei já não sabia quem era, mas sim que alguém pediu um tempo, tá? Então a impressão que a gente tem é que Daniel não apareceu na frente de Nabucodonosor para pedir um tempo, mas foi Arioque, né? Então Arioque havia pedido um prazo maior para que o sonho fosse decifrado. E agora Arioque fala, olha, eu encontrei lá entre os que vieram lá de Judá, encontrei um judeu que ele sabe interpretar o sonho que o Senhor teve, ele sabe qual sonho foi. Então, no versículo 26, né? Arioque colocou Daniel ali na frente do rei, e então dirigiu-se o rei a Daniel, que na época chamava Baltasar, né? Beltesazar, né? Que eu até expliquei sobre o nome dele, né? Então aqui diz, és realmente capaz de dar-me a conhecer o sonho que eu tive e a sua interpretação, né? Nabucodonosor pergunta para Daniel, você pode mesmo? Imagina, é um menininho, né? Então ele olha assim para ele, você pode mesmo falar o que foi que eu sonhei e interpretar o meu sonho? Então, no versículo 27, Daniel responde, olha, rei, o mistério que o Senhor procura desvendar, nenhum sábio, nenhum adivinho, nenhum mago e nem mesmo astrólogo pode te dar a conhecer o que o Senhor deseja. Mas há um Deus que está lá nos céus. Não são essas estátuas aqui, né? É um Deus que está lá no céu. E ele revela os mistérios. E ele é quem vai fazer o Senhor agora saber o que foi esse sonho. E o que o Senhor sonhou tem a ver com os fins dos tempos. Tem a ver com os fins dos dias. O teu sonho e as visões da tua mente sobre o teu leito estão aqui. Foi isso que o Senhor sonhou. Então ele começa a descrever agora o sonho de Nabucodonosor. Ele fala assim no versículo 29. Enquanto o Senhor estava ali na sua cama, ó rei, pensamentos vinham na tua mente, né? E o Senhor começou a planejar o futuro. O Senhor começou a imaginar o futuro, planejar o futuro, né? E Deus, então, que é o único que revela mistérios, decidiu te fazer saber o que vai acontecer. Você estava fazendo tantos planos, né? Você observa que a linguagem do capítulo 2 é a linguagem de que Nabucodonosor estava se sentindo. Ele estava muito orgulhoso. Então, provavelmente, Nabucodonosor estava fazendo planos do reino dele durar séculos e séculos, milênios, né? É essa a impressão que dá. E Nabucodonosor estava fazendo planos. Ai, minha descendência. Ai, daqui a 1000 anos, imagina esse reino, eles falando de mim. Ai, imagina as estátuas que ainda terão sobre mim. Ai, de mim. Ai, meu Deus, olha, meu nome vai ficar na história. É essa a impressão que dá.
que o pensamento de Nabucodonosor era esse. Entende? Não é que ele estava pensando no futuro um pensamento bom. Ele estava pensando cheio de ego, cheio de orgulho. É isso que dá a impressão quando a gente lê aqui o contexto. Então no versículo 30 diz, né? Quanto a mim, este mistério me foi desvendado. Mas não é porque eu sou mais sábio do que os outros. Mas foi-me dado a interpretação para que eu possa fazer o Senhor conhecer, né? Olha que interessante aqui para você ver como ele estava pensando bobagem, Nabucodonosor, porque Daniel fala claramente aqui que os pensamentos do coração de Nabucodonosor eram assim. Então ele estava com um coração orgulhoso, ele estava se achando muito. Os pensamentos de futuro dele eram pensamentos de orgulho, né? Então, no versículo 30, ele diz: quanto a mim, este mistério me foi desvendado não porque eu tenha mais sabedoria que os outros viventes, mas para se manifestar ao rei a sua interpretação, a fim de que possas conhecer os pensamentos do teu coração, né? Então, agora, o Senhor vai saber. O Senhor quer saber o que vai acontecer no futuro? O Senhor está planejando tanto o futuro? Agora Deus te permitiu saber o que vai acontecer no futuro. Você não quer saber sobre o futuro? Você não está planejando? Deus vai saber, Deus vai fazer o Senhor saber. Então agora Daniel começa a descrever o sonho. Ó rei, o seu sonho foi o seguinte: o Senhor viu uma estátua. E a estátua era enorme. E ela era muito brilhante. E a estátua, ela se ergueu diante do Senhor, assim, diante de ti, de um aspecto terrível. Era um negócio aterrorizante. E a cabeça da estátua era de ouro, e era ouro fino, ouro puro. E o peito da estátua e os braços da estátua eram de prata. O ventre da estátua e as coxas da estátua eram de bronze. As pernas da estátua eram de ferro, e os pés eram parte ferro e parte argila, parte barro. Aí no versículo 34 diz: estavas olhando a estátua. Aí o Senhor estava lá no seu sonho, olhando atentamente para aquela estátua enorme que surge diante do Senhor. E o Senhor observando aquela estátua, quando de repente, sem intervenção de mão alguma, uma pedra se destacou e veio e bateu na estátua. E bateu lá nos pés, que eram de ferro e de barro. E então a estátua se triturou toda, caiu toda a estrutura da estátua. Então no versículo 35 diz: então se pulverizaram ao mesmo tempo o ferro, a argila, o bronze, a prata e o ouro, tudo se desfez quando aquela pedra que foi destacada, foi arrancada da montanha sem mão alguma. Quando ela veio e bateu no pé da estátua, a estátua inteira se desfez, como vento. A estátua inteira se desfez como palha que é levada pelo verão. E a pedra que havia atingido o pé da estátua cresceu rapidamente, do nada, e virou uma montanha enorme que cobriu a terra inteira. Então, no versículo 36, Daniel diz: esse foi o seu sonho. E agora eu vou dizer o que ele significa. Aí no versículo 37, Daniel começa a lapada. Gente, isso daqui foi uma lapada na cara de Nabucodonosor. Daniel podia ter morrido nisso daí. No versículo 37, Daniel fala: o Senhor, ó rei, rei dos reis. Aqui é um deboche. Rei dos reis. Porque é assim que ele estava se achando. E agora Daniel vai vir falar que não. Deus está falando que o futuro é outra coisa. Você não vai ser chamado rei dos reis. Ele achava que ele ia ser eternamente lembrado como rei, né? A paz, Aline, que ele ia ser eternamente lembrado como rei dos reis. E agora, então, Daniel vem vindo nessa mesma linguagem. Tu, ó rei dos reis, a quem o Deus do céu concedeu o reino, a quem o Deus dos céus concedeu o poder, e a quem o Deus dos céus concedeu a força e a honra. Você está vendo como tem a ver com o orgulho de Nabucodonosor? É muito claro isso nesse capítulo, porque ele fala o quê? Nabucodonosor, foi Deus quem te deu o reino. Foi Deus quem te deu o poder.
Foi Deus quem te deu a força e foi Deus quem te deu a honra. Você não é tudo isso que você está achando, ô Nabucodonosor. Aí então no versículo 38, Daniel continua. Em cujas mãos ele entregou onde quer que morem, qualquer homem, animal, ave, fazendo o Senhor soberano sobre eles. Ou seja, não foi você que conquistou as nações. Você não é mais poderoso que as nações. Você não é o tal. Foi Deus que te permitiu, o Deus dos céus, não é o Deus da Babilônia, é o Deus dos céus, que entregou as outras nações para você. Você vê que começa a desmontar o ego de Nabucodonosor, né? Então aqui Daniel fala, você é a cabeça da estátua. A cabeça que é de ouro. A cabeça de ouro da estátua significa você. A cabeça de ouro da estátua não significa Nabucodonosor, tá? Significa a Babilônia, que era muito comum você chamar a nação pelo rei dela, né? Mas o que a cabeça de ouro significa? É Babilônia, tá? Então a cabeça de ouro significa a Babilônia. Aí no versículo 38 diz, versículo 39, mas Nabucodonosor, você é a cabeça de ouro. Mas, sabe o peito e os braços que são de prata, Nabucodonosor? Significa que depois de você vai se levantar outro reino. E esse reino vai acabar com vocês, vai destruir a Babilônia, só que é um reino inferior à Babilônia. Mas ele vai destruir a Babilônia. É um reino de prata. E prata é inferior ao ouro, né? Então ele diz, e depois a coxa, né, e o ventre era de bronze, não é, Nabucodonosor? Isso significa que depois virá um terceiro reino. E ele é inferior ao reino da prata. Mas ele destruirá o reino da prata, tá? E então, o Senhor vê que tem um quarto metal ali, né? Tem ali o ferro nas pernas. O ferro que estão nas pernas, que está ali nas pernas, ele diz, é o quarto reino, tá? Então haverá o primeiro reino, que é o ouro, que é a Babilônia. Haverá o segundo reino, que é a prata, que é o Medo-Persa, que é o que vai destruir a Babilônia. Então depois do Medo-Persa vai ter um outro reino, que é o de bronze, que é inferior, mas vai tomar a Medo-Pérsia, né? Vai tomar a Pérsia. Quem é? A Grécia, né? Alexandre o Grande, ele vem e toma a Pérsia. Mas depois vai haver um quarto reino, que é inferior aos outros. Mas ele vai dominar o reino de bronze, que é Roma. Então Roma vem e domina a Grécia. O Império Grego, né? Roma vem e domina ali o Império Grego. E é isso que ele está escrevendo aqui, né? Por isso que na época ali, que assim, existem 400 anos de silêncio profético ali na Bíblia, né? Quando a gente termina a Bíblia no Antigo Testamento, acaba ali na Pérsia, né? Aí do nada no Novo Testamento chegou Roma. Peraí, como assim? Acabou lá na Pérsia, como chegou Roma, né? Então é isso, historicamente é esse movimento que acontece. A Pérsia governa um tempo, vem Alexandre o Grande e então ele passa a ser o grande império, ali destrói e domina a Pérsia ali, então passa a ser o Império Grego. Então, depois do Império Grego, né, há uma resistência ali para não ceder, né? Pouquíssimos, acho que uns 30 anos antes de Cristo, 30 e poucos anos antes de Cristo, o último ali a resistir a Roma é o Egito, através da rainha, né, ai, meu Deus. Gente, o nome daquela rainha tá na ponta da minha língua. A rainha é super conhecida. Gente, vocês lembram o nome da rainha do Egito? É uma rainha super conhecida. Caramba, fugiu agora da minha mente. Gente, alguém lembra? Cleópatra, lembrei, a rainha Cleópatra, né? Então, ela é a última resistência que existe, né? Em 30 e pouco, ela ainda brinca ali um pouquinho com Roma, né? Com Júlio César e tal. Então, é a última resistência. E ela, né, já vem dessa descendência de Alexandre o Grande. Ela já vem dessa descendência do Império Grego, né? Tanto que
pelos documentos que foram achados, né, e pela lógica estrutural e histórica, a Cleópatra era grega, né, então vem desse império grego, e então Roma vai e domina ali a Grécia. Então a gente lembra que quem é que vira? Roma, Império Romano, né, então quando Jesus vem, quem é que está dominando ali? Roma, o Império Romano, né? Mas ainda teve uma resistência 30 e poucos anos antes de Cristo, né, nascer. Cleópatra ainda resistiu bastante ainda, né? Então, quando Cristo vem, ainda se falava grego, né? Quando Cristo vem, depois de Cristo também, grego ainda era uma língua muito falada. Por isso que a gente observa no Novo Testamento, né, Paulo falando grego, né? Então era comum ainda se falar grego, tá? Então há esse movimento histórico. E, gente, Daniel, 604 anos antes de Cristo, tá prevendo todo esse movimento aqui. Caramba, que extraordinário, né? Quando a gente lê isso, só faz a gente aumentar a nossa fé, né? Só faz a gente ver o quão... Caramba, como que eu não vou acreditar nessa palavra? Se o cara 604 anos antes, né, previu tudo isso, né? Caramba, até Roma, até hoje, gente, ele vai falar, até eu vou explicar daqui a pouquinho, ele vai falar, a gente tá nos pés hoje da estátua, tá? Porque a pedra ainda não veio no pé da estátua, a pedra é Cristo, é a segunda vinda de Cristo. Então a gente tá ainda historicamente no pé da estátua que Nabucodonosor sonhou. E caramba, e há todo esse desenho aí, é muito interessante, né? Só faz eu crer mais ainda na palavra de Deus. E então no versículo 40 diz, né? Então, Nabucodonosor vai ter um quarto reino, que é a perna. A perna ali de ferro é um quarto reino, tá? E esse quarto reino aí, o Nabucodonosor, ele é forte como ferro. E Roma era conhecida, gente, por ser forte como ferro mesmo. Era essa linguagem mesmo, de ser forte como ferro. E como ferro, ela vai reduzir a pó tudo e vai esmagar tudo. Como ferro que tritura, assim ela vai reduzir a pó. Tudo, vai triturar tudo. Todos os impérios anteriores, ela vai devorar tudo. E realmente, tá? Bate muito com Roma. No versículo 41, então, Daniel começa a descrever a última parte da estátua, que são os pés. Os pés é a parte que a gente vive ainda hoje, tá? Porque aquela pedra que bate nos pés da estátua e derruba toda a estrutura e depois cresce e enche toda a terra, né? É Cristo. É a segunda vinda de Cristo, tá? Então, porque aquela estrutura da estátua ainda não foi destruída. A primeira vinda de Cristo, Cristo não derrotou Roma. Então, é na segunda vinda, tá? Então, é legal que em Daniel capítulo 7, Daniel, ele amplia a compreensão do capítulo 2. E Daniel fala, você vê que é uma sequência de lutas, né? Então, a Pérsia vem e vence a Babilônia. Aí vem a Grécia e vence a Pérsia. Aí vem Roma e vence a Grécia. E quem venceu Roma? Ninguém. E é isso que eu vou explicar para vocês. Ninguém venceu Roma, né? Então, essa é a questão. Quem é que vai vencer, né? Ali, o último reino fragmentado é Jesus. Então, no capítulo 7, Daniel fala sobre um chifre pequeno que surgirá desse reino que foi fragmentado, que é o anticristo. Então, a última batalha que haverá, onde o reino dessa vez vai ser dissipado totalmente, toda a estrutura anterior de reinos humanos vai ser destruída, é na segunda vinda de Cristo, que é então quando a pedra vai encher toda a terra e somente Cristo vai reinar. E é isso que Daniel está falando aqui no capítulo 2, que coisa extraordinária, né? Que coisa incrível. E no capítulo 7 também, ele continua nessa mesma pegada, é a mesma coisa. O que ele está falando no capítulo 2, ele fala no capítulo 7, só que no capítulo 7 ele dá mais detalhes. E lá em Apocalipse, fala a mesma coisa que está falando Daniel 2 e Daniel 7, só que com mais detalhes também. Tá? Então, você vê como bate, né, a estrutura. Então, aqui no versículo 41, ele começa a explicar os pés. Então, ele fala, e sabe os pés? Você viu os pés lá da estátua, Nabucodonosor. Os pés da estátua eram parte barro e parte ferro. O que significa isso? Significa que o reino vai ser dividido. Então, que reino que vai ser dividido? O reino de ferro. Porque, gente, há uma continuidade, certo? A estrutura é a mesma, é o mesmo metal, é ferro.
Então aqui a perna é de ferro, o pé é ferro e barro. Então quem é que está sendo dividido aqui que Daniel está falando? É Roma. E Roma, realmente, gente, há uma divisão em Roma, tá? No ano 396 depois de Cristo, há uma separação entre Roma Ocidental e Roma Oriental. A Roma Oriental depois fica conhecida ali como Império Bizantino, né? Então, quando a gente estuda ali a Roma Oriental, ela acaba conhecida como Império Bizantino. Mas a Roma Ocidental, ela continua e vai continuando, e é isso que eu vou explicar daqui a pouquinho, tá bom? Então, há essa divisão realmente. Olha que coisa extraordinária, né? Há essa divisão do Império de Ferro. E essa divisão que há enfraquece ele. Então, em vez dele se fortalecer, ele vai enfraquecer dividindo. E historicamente, quando você estuda ali, né, a era medieval, você vai estudando ali, né, a divisão de Roma, né, a conquista de Roma pelos bárbaros, né, quando você começa a estudar tudo isso, a fragmentação, na verdade, vai enfraquecendo Roma, tá? E é isso que Daniel tá falando aqui. Daniel, então, diz que os pés da estátua é o reino que estava nas pernas, só que agora é dividido. E realmente acontece, né? Então há essa divisão aí, tá? Isso depois de Constantinopla, tá? Isso daí é depois da cristianização de Roma, tá? É bem perto, bem próximo, né? Então primeiro Constantino ali cristianiza Roma, né? E depois ela se separa, tá? Mas é bem perto ali, depois da cristianização. Depois ela se separa entre Roma Oriental e Roma Ocidental. Então ele começa a descrever os pés. E os pés é onde a gente está historicamente hoje, tá? Porque lá no capítulo 7 começa a descrever com mais detalhes pra gente sobre o surgimento do anticristo, que está nos pés. Nesse reinado dos pés é que o anticristo vem. Então Jesus Cristo vem na segunda vinda e bate aonde? Nos pés. Então é aquela luta que vai haver ali, o Armagedon ali, que vai haver, tá bom? Com o anticristo, né? A gente lembra, não é com Satanás, né? Então vai ter primeiro uma luta ali com a besta, né? Que a besta e o falso profeta vão ser lançados lá no lago de fogo de enxofre e Satanás vai ficar preso por 1000 anos. Então depois Satanás vai ser solto, aí sim vai ser a luta contra Satanás, que é a luta de Gog e Magog, né? Então aí é a luta que acabou de vez, aí esse mundo aqui já era, vai ser destruído e a gente vai para o outro reino que foi preparado para nós. Amém. Amém. Em nome de Jesus, amém. Então, agora no versículo 42 diz, né? Como os pés são parcialmente de ferro e parcialmente de argila de oleiro, assim esse reino será parcialmente forte, mas também parcialmente fraco. Então, esse reino dividido vai ser forte, mas ao mesmo tempo também fraco, não vai ser um reino potente. Então, agora no versículo 43, traz uma informação muito importante que aconteceu na história, tá? No versículo 43 diz: o fato de teres visto o ferro misturado com barro significa que eles vão se misturar em casamentos, mas eles não vão se fundir um com o outro, da mesma forma que o ferro não se funde com a argila. O que acontece historicamente? Quando Roma se divide em 300 e pouco, né? Vira Roma Ocidental e Roma Oriental. Roma Oriental ainda existe até 1400 e pouco, né? Então, Roma Oriental, conhecida como Império Bizantino, ela ainda fica ali resistente até 1400 e pouco. Mas Roma Ocidental cai. E não cai. Em 400 e pouco depois de Cristo, ela é tomada pelos bárbaros, tá? O que são bárbaros? Não é povo sem civilização, não é povo doido, né? Povo, né, animal, não é esse. Eles costumavam chamar de bárbaros qualquer um que não tivesse ali a origem, a nacionalidade greco-romana. Então, para eles eram bárbaro, tá? Então, se você não é greco-romano, você é bárbaro. Tá? Era assim que funcionava. Então, várias nações chamadas como bárbaras por eles, por Roma, vão invadir Roma. Tá? Então vão invadir toda a estrutura do Império Ocidental e vão tomar Roma. Só que quando eles tomam Roma, eles não destroem Roma, eles dão continuidade a Roma. Então, eles recebem Roma por herança. E se você para ver historicamente, Roma nunca foi destruída. Então, nunca houve um império, nunca houve uma destruição sobre o Império de Roma. Ele se fragmentou, se espalhou, mas ele não foi destruído. E é essa questão que Daniel fala,
Daniel 2, Daniel 7 e o Apocalipse. Que esse reino que não foi destruído, que ele foi fragmentado, né? E ele foi ali herdado pelos bárbaros, né? Os bárbaros vieram, conquistaram ali. Daqui a pouco eu vou falar sobre esses povos, porque eu tenho aqui os locais que foram, né? As nações que vieram desses povos bárbaros e que herdaram, né? Essa cultura romana, essa continuidade romana, né? É bastante parte ali da Europa. Então, Daniel fala isso e o livro de Apocalipse fala isso, que esse reino não teve um fim. Esse reino não foi destruído por outro reino. Então, ainda se vive nesse reino, não acabou esse reino. O reino foi fragmentado, mas ainda continua. Então, até que venha aquele que fará o reino eterno. Tá? É nesse sentido, né, que é extraordinário e tem a ver realmente com a história, né? Então, aqui diz, né, que houve mistura por casamento, mas um não se fundiu com o outro. Era um casamento ali, uma aliança em que não há uma união verdadeira. E isso aconteceu muito na época dos bárbaros, tá? Então, quando os bárbaros vieram e conquistaram Roma, vieram um monte, gente, era um monte de bárbaros, eu já vou falar os nomes deles, vieram um monte de bárbaros, muitos, e eles se uniram, conquistaram ali Roma, os fragmentos ali, fragmentou Roma, né? E eles, para manter o poder, eu até tinha falado uma vez, se você estudar Carlos Magno, né, a história de Carlos Magno também fala um pouquinho, né, eram os francos ali, né, os francos foi um dos que fragmentou Roma, né, os francos eram um dos bárbaros que entrou ali, e os francos deu origem aqui, a França, né, França vem de francos, então eu vou falar daqui a pouquinho sobre esses bárbaros que, na verdade, nações vieram, né, deles, surgiram deles assim, e tem a ver muito com o estudo da escatologia, Carlos Magno, isso mesmo. Tem muito, você vê Carlos Magno ali é história na Europa, né? E tem a ver com a Europa mesmo. Então, a escatologia fala muito sobre isso, sobre um reino que não foi destruído, sobre um reino, né, que não foi acabado. Então, precisa ser acabado, precisa ser destruído, porque o único reino que durará para sempre, a paz, Francisco, o único reino que durará para sempre é o reino de Deus. Então, o que acontece? Essa questão do livro de Apocalipse. Ainda estamos nesse reino. O reino de Roma não foi destruído. E ainda vai ser levantado novamente. A gente vai ver isso no capítulo 7 e no Apocalipse. Mas a gente ainda está vivendo nessa estrutura fragmentada aí de Roma. Né? Mas acontece que uma figura vai sim surgir e não vai querer entregar o reino. E então Cristo vai vir, vai entregar o reino sim, porque o reino eterno é meu, não é teu. E quem é essa figura? É o anticristo, entendeu? E tudo vai desenhando para isso, essa profecia toda aqui, né? Que legal, né? Então aqui agora eu vou falar sobre esses bárbaros e a gente vai falando sobre os casamentos, tá bom? Então, quem foram os bárbaros ali principais, tá? Foram mais do que esses aqui, tá, gente? Mas os principais eu vou mencionar esses daqui. Mais pra frente, no capítulo 7, a gente vai ver sobre 10 reis e um chifre pequeno que vai surgir, Daniel capítulo 7. E mais pra frente eu falo sobre isso, tá? Porque ali tá falando sobre o anticristo. Mas é bom a gente entender já essa estrutura aqui, porque tem a ver com o capítulo 7. Porque, na verdade, o Daniel 2 é uma forma compactada, né? Uma forma mais simples, mas no capítulo 7 ele já expande. No Apocalipse expande ainda mais, Daniel 7 e Daniel 2, tá bom? Então, quem são os bárbaros? Alguns dos bárbaros que conquistaram Roma. E quando eles conquistaram Roma, eles não quiseram pôr fim a Roma. Eles quiseram continuar com Roma, entende? É engraçado, né? Você quer continuar levando o mesmo nome, né? Tem um filme que eu assisti, que é Piratas do Caribe. E o protagonista, ele era doido para ter um barco, né? Eu até esqueci o nome do barco, Barba Negra, eu não sei, tem um nome do barco. Pérola Negra. Ele era doido para ter o Pérola Negra, o barco, né? E ele vai realmente, né? Depois ele consegue pegar ali o barco e ele continua, a história do barco permanece, porque ele não muda nome, não muda nada, né? E é nesse sentido, esses povos bárbaros, eles conquistaram Roma, mas eles não modificaram, eles continuaram com a tradição romana, eles continuaram com o hábito romano, eles continuaram com toda a estrutura romana. Ou seja, eles não colocaram fim ao Império Romano, eles deram continuidade ao Império Romano, né? Então foi se
foi herdado, né? Foi uma herança ao Império Romano. E quem são esses? Os visigodos, os ostrogodos, os vândalos, os francos, os suevos, os burgúndios, os alamanos, os anglo-saxões e os hunos. Agora eu vou falar o que cada um depois foi, a estrutura geográfica para a gente entender hoje onde para cada bárbaro foi, tá? Então eles conquistaram Roma, eles foram conquistando os impérios de Roma e hoje deu origem a algumas nações que a gente conhece. Mas elas vieram do que? Da estrutura romana. Quem são? Os visigodos. Os visigodos, eles deram origem à Espanha e à parte ali de Portugal, tá? Os ostrogodos, eles deram origem ali, né, à Itália, tá? Os vândalos, ali para a região da Tunísia, parte da Argélia, ali no norte da África. Os francos, a França e parte da Alemanha. Os suevos, eles deram ali também, né, origem ali para Portugal e para parte da Espanha. Os burgúndios, para Borgonha e para o leste francês. Os alamanos, né, a Alemanha vem de alamanos. Então deram para Alemanha, Suíça, tá, e parte da França. Os anglo-saxões, a Inglaterra, tá? Então deram origem ali em Inglaterra. E os hunos, tá? Que eles não conquistaram necessariamente Roma, mas eles pressionaram bastante a fronteira e fizeram diferença ali na conquista de Roma, tá? Então, gente, pra gente entender, tá? A conquista de Roma é feita em 400 e pouco depois de Cristo. Então, há ali a divisão em 300 e pouco, né, 390 e pouco, depois de Cristo, é dividida em Roma Ocidental e Roma Oriental. Após a divisão, a Roma Ocidental enfraquece. Quando a Roma Ocidental enfraquece, os bárbaros, né, que são aqueles que não são greco-romanos, qualquer um que não fosse greco-romano era bárbaro, chamado de bárbaro. Então os bárbaros vêm, não é que eles eram animais, né? Quando a gente fala bárbaro, parece que era tudo animal, né? Não era. Eles vêm e conquistam Roma, tá? Então são esses povos aqui que eu falei aqui agora. Eles vêm, conquistam Roma ali e eles vão fragmentar Roma. Então Roma vai ficar dividida ali, porque os bárbaros vêm, conquistam os territórios, mas eles não querem acabar com Roma, eles querem dar continuidade com Roma. Tanto que muitos deles tentam puxar o papado. Eles querem continuar ainda tendo o poder do papado ali para ainda levar a força de Roma, entendeu? E como que eles vão fazendo isso? Por meio de casamentos. Então, se você vai estudar a história, você pega a invasão desses bárbaros. Nossa, eu gosto muito de assistir o canal History, o canal fechado, né? E às vezes passa sobre isso daqui, é muito legal, gente. Tem uma série do History que é A História de Nós Todos. E tem esse capítulo que fala sobre os bárbaros conquistando Roma. É bem legal. E é isso mesmo, eles conquistam, só que o que acontece? Fragmentada, ela se torna mais fraca ainda. Então, o que eles começam a fazer? Alianças. Então, o Franco vai lá e quer fazer uma aliança e casar com um alamano, entendeu? Aí eles começam a fazer alianças entre eles para se fortalecer. Mas é o que Daniel tá falando aqui, essas alianças são frágeis. E eles não conseguem se fortalecer. Porque, na verdade, na hora que o negócio apertar, cada um vai ser pelo seu povo, entendeu? Eles tentam unir dois povos, não dá certo. E é isso, essa estrutura que Daniel tá prevendo aqui, tá? Então, é bem interessante. É bem interessante isso, gente, tá? A gente ainda tá na história dos pés. A gente ainda tá nos pés da estátua, tá? Então, porque a gente lembra, a pedra, tá? Porque o que o sonho de Nabucodonosor diz? Que uma pedra foi arrancada de uma montanha. E essa pedra foi arrancada da montanha sem mão humana. E então ela foi arremessada aos pés da estátua. E a estátua inteira se desfez. E aquela pedra cresceu e dominou toda a terra. E isso fala claramente sobre Cristo, tá? Então, a pedra arrancada da montanha seria Sião, a pedra arrancada é Cristo, tá? E quando ela bate no pé, é a segunda vinda de Cristo, porque na verdade vai quebrar toda a estrutura humana, toda a estrutura de poder humano, e Cristo ainda não fez isso. Então é na segunda vinda, né? Então toda estrutura de reino humano é quebrada na segunda vinda de Cristo, porque só ele reina. E é essa a questão, quando a pedra bate no pé, a pedra cresce e enche toda a terra, que é o reino de Cristo que então passa a fluir, tá? Mas foi o que eu disse, tem muito mais história pra gente ver.
Deixa eu ver aqui. Tem algo a ver com a fenda do Monte das Oliveiras? Sebastião, eu acredito que não. Eu acredito que não. Ele perguntou se tem alguma coisa a ver com a fenda do Monte das Oliveiras. Mas eu vou ser sincera, tá? Eu não estudei profundamente essa questão específica para te falar que tem. Mas eu acredito que não. Eu acredito que não tem a ver, tá? Eu acredito que é mais uma questão simbólica mesmo, entendeu? É mais para entender, mas não que a fenda na montanha tenha sido realmente, né? Assim, não literal, não é bem literal isso daqui, que realmente há uma pedra que vai ser arrancada de uma montanha. Não é nesse sentido literal, mas é no sentido metafórico, né? A pedra está simbolizando Cristo. A pedra foi arrancada da montanha. Da onde que Cristo veio? De Sião, né? De Jerusalém. Então a pedra veio da montanha, e a pedra é arremessada nos pés, então quebra toda a estrutura humana. Aí é nesse sentido. É claro que ainda há muita história depois disso, né? Depois desses casamentos que tem e tal, há muita história, e Daniel 7 fala sobre isso. E Apocalipse também fala sobre isso. Então, no Daniel 7, é a mesma coisa que está falando aqui, vai falar no Daniel 7, gente. Só que a diferença é que Daniel vai usar animais. Mas é a mesma coisa, tá? O que Daniel está falando agora no capítulo 2, Daniel vai falar no capítulo 7, mas vai usar animais para falar. Só que há uma diferença. Daniel vai trazer mais detalhes sobre o fim dos tempos. E ele vai falar sobre o anticristo. Aí ele vai dizer como é que o anticristo vai surgir. Tá? Até a composição geográfica, o cenário, como é que vai acontecer, o domínio. Ele vai falar sobre tudo isso no capítulo 7, tá? Mas agora, no capítulo 2, o interesse aqui, o intuito, né, não é falar sobre o fim dos tempos. O intuito aqui não é falar sobre o anticristo. O intuito aqui é falar para Nabucodonosor: Nabucodonosor, você está se achando, teu reino vai passar, nenhum reino humano vai subsistir nessa terra, tá? Porque há um reino que é eterno e é o reino de Deus, e só esse, Nabucodonosor. Então tira essa coisa da tua cabeça, baixa a bola. É esse o intuito do capítulo 2, tá bom? Então agora no versículo 44, ele vai dizer assim, Daniel: no tempo desses reis... Deixa eu ver se eu falei sobre a pedra. Eu falei sobre a pedra? Não. Ah, tá certo. Aí no versículo 44 diz assim: no tempo desses reis, o Deus do céu suscitará um reino que jamais será destruído. Um reino que jamais passará a outro povo. Esmagará e aniquilará todos os outros reinos, enquanto ele mesmo existirá para sempre. Entende o que está falando? De Jesus. Então, está falando aqui, no tempo desses reis. Quais reis? Dos reis da estátua. Então, aqui Daniel está falando, ó, no tempo de algum desses reis aí que eu estou falando, ou na cabeça, ou no braço, ou na coxa, ou na perna, ou no pé, Deus vai levantar um reino. E o reino que Deus vai levantar é um reino que durará para sempre. Está falando sobre Jesus. E realmente aconteceu na perna, lembra? Porque quando Jesus vem, Roma ainda não era fragmentada, né? Então Roma vem na perna, Jesus vem na perna, tá? Então ali no reino da perna, o reino de prata, é quando Jesus vem. E é isso que Daniel está dizendo aqui. No tempo desses reis, quais reis? Os reis da estátua. Daniel está falando, ó, em algum desses reis aí da estátua, Nabucodonosor, Deus vai levantar um reino que jamais vai ser destruído. E esse reino não vai passar para outra pessoa. Não vai passar de mão em mão, de pai para filho, não. Vai ser reino de uma só pessoa. E esse reino vai existir para sempre. Então tá falando de Jesus, tá? Então no versículo 45 diz: foi o que pudeste ver na pedra que se destacou da montanha. Então aqui ele tá falando, antes ele não tinha falado, né? Mas aqui ele fala, ó, você viu aquela pedra saindo sozinha da montanha, né? Uma pedra foi arrancada da montanha sozinha. E é isso que simboliza aquela pedra que foi arrancada sozinha da montanha, sem nenhuma mão puxar ela saiu sozinha da montanha. É isso que simboliza Nabucodonosor. Essa pedra que saiu sozinha da montanha e foi sem mão nenhuma arrancada, né? E reduziu a pó toda a estátua, a estrutura inteira, significa que Deus escolheu já o rei que vai reinar eternamente. Ele definiu, e é essa pedra, né? Que é Jesus. Então aqui diz: o grande Deus manifestou ao rei o que deve acontecer depois disso. O sonho é verdadeiro
E o sonho é verdadeiramente este, e digna de fé é a sua interpretação. Então agora Daniel fala, ó, é o seguinte, você queria saber qual era a interpretação do seu sonho, eu te digo uma coisa, o sonho é esse, eu não tô mentindo, você sonhou isso daí, e a interpretação é essa. Se você gostou ou não gostou, o problema é seu. É mais ou menos assim que Daniel fala. É essa a interpretação, né? Gente, depois disso daqui, Daniel podia ser morto, porque Daniel tá falando, homem, tu não é nada, você vai ser destruído, um reino menor que você vai conquistar a Babilônia. E só vai um reino existir para sempre, é o de Deus. Não vai ter nenhum reino humano. Você vê que é muito claro para onde está indo esse capítulo. Tá querendo falar com Nabucodonosor, né? Nabucodonosor tá se achando. Nabucodonosor tá achando que a Babilônia vai durar para sempre, tá? Então, Daniel fala, ó, o seguinte, você queria saber, o sonho é esse e a interpretação é digna de fé, essa daí. Não gostou, não gostou, mas é isso daí que eu tenho para falar. Então, quando o rei ouviu, o rei falou, não tem como eu negar que isso é divino, porque ele descobriu o sonho. Então, eu tenho que aceitar. Ele descobriu o sonho, interpretou o sonho, o negócio realmente é divino. Então, quando Nabucodonosor ouviu tudo, Daniel terminou de falar, Nabucodonosor se prostrou diante de Daniel. Imagina, Daniel um jovem ali, né? O rei levantou da sua cadeira, do seu trono e se prostrou diante de Daniel. Aí ele mandou que oferecessem ali para Daniel oblação, né? O que é a oblação, né? Oferta de oblação é oferta de cereais, tá, gente? Então mandou entregar ali para Daniel cereais, né? E sacrifício de agradável odor, né? Então mandou ali dar uma coisa para Daniel comer ali, né, tal. Então no versículo 47 diz: a seguir dirigiu-se ao rei, o rei a Daniel, e disse assim: Nabucodonosor foi e falou assim para Daniel: olha, Daniel, em verdade, o seu Deus é o Deus de todos os deuses. Seu Deus é maior. Porque os deuses da Babilônia ninguém conseguiu descobrir. Só o teu Deus descobriu. O seu Deus é maior. O seu Deus é o Deus dos deuses. E ele é o Senhor dos reis. Realmente, ele é o meu Senhor. Ele é maior do que eu. É isso que Nabucodonosor está dizendo. O teu Deus é maior do que eu. E ele também revela mistérios, pois você acabou de revelar um mistério que estava escondido. E então no versículo 48 diz: e o rei exaltou em dignidade a Daniel e o distinguiu com muitos e magníficos presentes, constituindo-o também governador de toda a província da Babilônia, além de chefe supremo de todos os sábios da Babilônia. Daniel pediu então que o rei designasse Sadraque, Mesaque e Abidnego para a administração dos negócios da província da Babilônia. Entretanto, ele mesmo, Daniel, permaneceria na corte do rei. Aqui já está começando a explicar o que vai acontecer no capítulo 3 pra gente, tá? Então, por isso que Daniel não tá na fornalha, tá? Eu começo a explicar aqui pra gente. Aqui está dizendo claramente que Daniel agora vai ficar dentro do palácio. Daniel não é mais para sair do palácio. E quem é que vai fazer a administração fora do palácio? Sadraque, Mesaque e Abidnego. Por isso que a fornalha acontece só com os 3, tá bom? Então começa a explicar esse cenário já pra gente que vai acontecer no capítulo 3. O que acontece no capítulo 3? Nabucodonosor, do nada, né? Parece que um homem que se rendeu, né? Parece que um homem que entendeu que Deus é Deus. Mas não. Nabucodonosor, no capítulo 3, ele fala: não, eu não aceito isso daí, não. Vou criar uma estátua toda de ouro para mim. Deus falou que eu sou só a cabeça de ouro? Só não, eu sou o ouro inteiro. Então ele manda criar uma estátua dele enorme, toda de ouro, e ele manda todo mundo, né, adorar a estátua dele. É muito claro o que ele está fazendo. Ele está indo contra a interpretação que Deus acabou de dar para ele. Ele não vai aceitar essa interpretação. Ele não aceita o que Deus falou. Ele não. E é muito engraçado, muito estranho o movimento que há. Parece bastante com o movimento que acontece lá no Egito, né? Quando a gente estudou lá no Egito sobre as pragas, né? Eu falei isso. Deus, ele não queria salvar só o povo de Israel. Ele queria também salvar os egípcios. Mas eles não aceitavam. Tem um determinado momento ali no Egito que a gente lembra que Deus endurece o coração de todos os servos e de Faraó.
Endureceu o coração de todo mundo. E Moisés foi lá falar. Os servos falaram, ai, deixa eles irem. Você vê que o coração dos servos amoleceu, mas o coração de Faraó não. Então você vê que a ruindade, ele estava nele mesmo. Era no Faraó, porque os outros estavam com o coração endurecido e amoleceu. E aqui é a mesma coisa. Tá? Então a impressão que eu tenho é essa. A gente observa que Deus vai e fala agora com Nabucodonosor. Nabucodonosor não vai dar trela. Aí Nabucodonosor vai inventar uma estátua de ouro lá para ele inteira, como se ele estivesse falando, eu sou ouro sim. Você falou que eu sou só a cabeça, eu sou ouro inteiro. Né? E todo mundo vai me adorar sim. Então Deus vai e se apresenta através da fornalha. Então parece que ele se rende. Ele fala, caramba, é a fornalha, né? Então, ai, não, esse Deus é demais. A impressão que dá é que ele foi convencido. Só que no capítulo 4 a gente vê que não. Ele não foi convencido. Então, Deus humilha ele. Aí é que ele vira um animal, né? Ele começa ali a agir que nem um animal. Mas a impressão que dá é que Deus está tentando, né? Essa é a impressão que dá, Deus está tentando. É a mesma coisa de Nínive, né? Você observa que... às vezes a gente fica pensando, Deus só tem pelo povo dele. Não, a gente observa Nínive, Deus não mandou Jonas lá em Nínive, né, para alertar o povo, e o povo se arrependeu, se converteu, e a Bíblia diz, Jesus diz no Novo Testamento, que aquele povo, né, é mais justo do que o povo da época dele. Jesus fala isso, o povo de Nínive é mais justo do que vocês, o povo de Nínive virá julgar vocês. Então, você vê que eles foram salvos, né? Então, essa é a impressão que eu tenho, que Deus está tentando falar com Nabucodonosor, mas Nabucodonosor não quer ouvir, não quer saber, né? E é assim que continua, tá? Então, no capítulo 3, amanhã, né, a gente vai ver que Nabucodonosor, em resposta ao que Deus está falando, Nabucodonosor vai construir ali uma estátua para si mesmo, né? Então é doidão. Nesse meio tempo a gente vai ver que Jeoaquim vai se rebelar, tá? Porque a gente lembra que a gente está aqui no segundo ano de Nabucodonosor. Jeoaquim está pagando tributo para Nabucodonosor, né? A gente lembra que Jeoaquim está pagando tributo para a Babilônia. Só que a Bíblia diz que Jeoaquim vai pagar 3 anos tributo para Nabucodonosor e não vai querer mais pagar, vai parar de pagar, tá? E a gente vai entender por quê. Vai acontecer um movimento realmente, o Egito vai fazer algo ali e Jeoaquim vai confiar no que aconteceu e vai achar que a Babilônia enfraqueceu. Então ele vai se rebelar com a Babilônia. E Jeremias então começa a pregar, não se rebelem à Babilônia. Vocês têm que servir a Babilônia. É a vontade de Deus vocês servirem a Babilônia. Não se rebelem, vai ser pior. Ninguém dá bola para Jeremias, né? É nesse contexto que vem depois o segundo cativeiro, que é o pior, né? O segundo cativeiro já vem já matando tudo ali, né? Destruindo tudo, tá bom? Então, amém, gente. Deus nos abençoe e nos guarde, em nome de Jesus, amém. Sebastião, eu espero que você tenha gostado, viu? Amém, que você volte mais vezes, em nome de Jesus, amém, amém. Amém, Francisco. Eu achei estranho que você demorou para entrar, mas glória a Deus, você entrou, amém. Sebastião, espero que você tenha gostado e que você volte amanhã, tá bom? Amanhã a gente tem aula de novo, amém. Deus te abençoe, amém, amém. Glória a Deus, amém. Gente, alguém tem alguma dúvida? Helena, Sebastião, Maria, Socorro, Francisco, Rita, Dona Maria, Daniel, Luciene, vocês têm alguma dúvida? Alguém tem alguma dúvida sobre a aula de hoje? Amém, Francisco. Francisco não tem nenhuma dúvida. Amém. Deus abençoe. Bom descanso, viu? Amém. Dona Maria, a senhora tem alguma dúvida? Tudo bom? Amém, Dona Maria. Deus te abençoe, viu? Bom descanso. Um beijo. Amém, amém. Amém. Deixa eu ver quem falou. Eu não observei. O Sebastião, né? A Rita falou que não tem dúvidas. Amém, Rita. Deus te abençoe. Bom descanso. Socorro, não tem dúvidas, né? Amém, Socorro. Deus te abençoe. Bom descanso. Luciene. A Luciene escreveu alguma coisa. Não. Que intimidade de Daniel com o Senhor é verdade. Amém. Glória a Deus. Luciene, é verdade. Amém. Amém. Helena. Helena também, eu acho que é a primeira aula hoje, né, da Helena. Espero que você tenha gostado, viu, Helena? Que você volte mais vezes, amém, com a graça de Deus, amém. Amanhã a gente tem mais aula, viu? Amém. Helena, Luciene, Daniel, Rita, vocês têm alguma dúvida, gente?
Não? Amém. Bom descanso, Lu. Ele tá bem, graças a Deus, tá se recuperando. Obrigada por perguntar, viu, Lu? Deus te abençoe.